Então o tema que eu escolhi para o dia de hoje é um tema algo ousado, porque vou falar um pouco sobre inspiração e criatividade. E é um tema ousado porquê? Porque ao longo dos tempos nós temos, de uma forma mais ou menos consciente, afastado de uma ideia relativamente à influência dos espíritos na nossa vida para termos uma ideia mais voltada para aquilo que são os nossos propósitos interiores, as nossas capacidades, as nossas valências. Poderão ainda perguntar o que é que o Espiritismo tem a ver com isto, porque é que falamos de inspiração, porque é que falamos de criatividade. Ora, a inspiração é focada no Espiritismo. Se perguntarem ou se lerem relativamente ao livro dos médiuns, no seu segundo livro, no capítulo 15, entre os itens 180 e 184, onde se lê dos médiuns especiais, médiuns psicógrafos, começa-se a falar também dos médiuns de intuição. E lá pergunta-se o que é que são os médiuns de intuição. E a resposta dos espíritos diz que os médiuns de intuição são como instrumentos dos espíritos, que são capazes de captar essa mesma mensagem, traduzi-la e colocá-la à disposição daqueles que os ouvem ou que os leem. Portanto, são instrumentos mais ou menos conscientes daquilo que os espíritos lhes transmitem. E mais à frente fala-se dos médiuns de inspiração. E os espíritos dizem de que os médiuns de inspiração são uma subclasse dos médiuns de intuição, onde a percepção relativamente àquilo que é do médium e aquilo que é do espírito é ainda menor. Ou seja, é ainda mais subtil a influência dos espíritos a nível mental, acrescento eu. Porque vamos ver que a nível físico não é bem assim. Mas a nível mental é muito mais difícil para um médium de inspiração perceber efetivamente de que está a receber a informação dos espíritos do que em qualquer outro tipo de médiuns. Portanto, a inspiração surge como algo que invade o indivíduo e que o ajuda de alguma forma a avançar em termos de conceitos e em termos operacionais de uma forma superior àquilo que ele seria capaz de fazer no seu dia-a-dia sem essa influência espiritual. Já lá voltaremos a esta questão, já voltaremos aos mecanismos dessa mesma mediunidade, mas vamos falar de que, desde a aurora dos tempos, que os homens percebem de que estão sobre o império de espíritos, sejam considerados deuses ou demónios, mas sempre estiveram perto de nós. Os romanos, os gregos, falavam em deuses perto de si, que estavam inspirados por génios, leia-se espíritos. Portanto, como o Alibaba que encontrou o gênio, o que é o gênio? O gênio é um espírito que se vai manifestar e que lhe vai fazer, então, o Aladino, perdão. Alibaba. Lembrei-me da política e saiu o Alibaba, o Aladino. Portanto, esfrega a lâmpada e surge um gênio, não é? Portanto, os génios, para os antigos, eram precisamente isso. Eram entidades que vinham sustentar o homem em todas as suas propostas de trabalho. Sejam coisas boas ou coisas menos boas. Depois chegou a modernidade, principalmente com o advento da Renascença, e o homem deixou de ter génios para passar a ser gênio. Portanto, passou a engolir o sol. Passou a ser muito mais atento às suas potencialidades do que às ajudas que recebia. Ora, aquilo que acontecia no tempo dos gregos, dos romanos, dos sumérios, dos caldeus, onde o homem tinha essa noção de que as suas vitórias eram partilhadas com outros, mas as suas derrotas também, a partir do momento em que passa a considerar que tudo aquilo que faz é obra sua, passa a estar muito mais atento às suas vitórias e às suas derrotas. Sendo que nas vitórias, principalmente para nós que somos espíritas, às vezes ficamos com tendinites tanto batermos nas costas a nós mesmos e dizer, se nós somos mesmo bons, não é? Isto é mesmo muito bom. Mas às vezes, quando as coisas correm menos bem, então aí já nos lembramos que existem espíritos à nossa volta e temos tendência a dizer, não fui eu. Foram os espíritos que estão à minha volta que me levaram a ter esta perturbação. Porque eu naturalmente não sou assim. Um bocadinho como fazia o Bart Simpson, dizer, não fui eu, foi a Lisa, a minha irmã, não é? Nunca fui eu. Portanto, isto é uma relação assimétrica com a espiritualidade que convém de alguma forma evitar. Porque nós somos sempre o resultado dos nossos pensamentos e das nossas ações. O nosso amigo, o nosso grande amigo Fernando Pessoa, a determinada altura diz qualquer coisa como isto. De quem sou eu arautonado?
tendo escrito algo que, enganado, pensei ser meu quando era meu. Esta frase, tão paradoxal quanto interessante, ajuda-nos a perceber uma coisa que, efetivamente, às vezes nos esquecemos. Tudo aquilo que fazemos no campo intelectual nunca é só nosso. Nós partilhamos sempre tudo isso com outras entidades. Claro que as partilhamos no nosso dia-a-dia, partilhamos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos professores, com aqueles que ajudaram na nossa criação e educação, uma vez que tudo aquilo que fazemos é influenciado naturalmente por eles, mas em grande medida temos também que partilhar essa glória, se for realmente uma glória, com os espíritos que nos assessoreiam, que nos tutelam, que estão à nossa volta e que nos ajudam em todos os momentos. No entanto, isso não nos deve deixar tristes, porque eles só nos sustentam naquilo que nós iniciamos. Em momento algum, um espírito nos vem incentivar numa criação magnífica, numa criação benévola para a humanidade, se não for da nossa vontade iniciarmos esse projeto. Não só hoje vão dizer, faz porque és obrigado a fazê-lo. Nós temos livre-arbítrio. Portanto, só quando abrimos o nosso condomínio espiritual para que os espíritos possam trabalhar connosco, é que efetivamente eles vêm. Isso deve nos fazer sentir muito bem. Óbvio também que quando nós fazemos coisas menos bem feitas, o processo é exatamente o mesmo. Portanto, quando falamos aqui de deuses e de humanos, falamos basicamente disso. Até os romanos, provavelmente um dos povos mais orgulhosos na face da Terra, quando um dos seus grandes conquistadores, um procônsul, um general romano, entrava em Roma depois de uma campanha vitoriosa, ele, quando caminhava na sua quadriga, tinha um escravo ao seu lado, chamado uma sombra, que trazia ao mesmo tempo a coroa de louros na sua cabeça, mas que lhe dizia ao ouvido, lembra-te, és apenas um homem. Lembra-te, és apenas um homem. Sem os deuses, tu nunca conseguirás atingir coisa alguma. Portanto, vemos que mesmo para eles, e temos a noção, efetivamente, que o Império Romano é de uma altivez e de uma idolatria muito grande, mas mesmo eles tinham a noção de que as coisas não eram apenas deles. Eram partilhadas. Nós perdemos um bocadinho essa noção quando deixamos de ter a concepção da inspiração. Inspiração, o nome diz tudo, é in spiritum. Ou seja, o espírito que interioriza, o espírito que vem ajudar. Entre os gregos, para terem uma ideia, havia 6 palavras para inspiração. Empneusis, entusiasmos, noesis, protromboi, cada uma delas com uma definição diferente. Sendo que aquelas que mais nos interessam é precisamente noesis e empneusis. Porque noesis é aquilo que nós poderíamos considerar uma inspiração que surge através do vento, e nunca nos esqueçamos que a palavra pneuma tanto quer dizer respeito a vento como a espírito. Por isso é que as traduções que dizem respeito à Vulgata Latina, ou seja, o texto do Novo Testamento que foi retirado à Septuaginta, frequentemente há a frase da conversa entre Jesus e Nicodemos, porque aquele que nasce do vento. Se nós fizermos uma outra tradução, será aquele que nasce do Espírito. Okay? O que faz um bocadinho mais sentido, contextualmente. No entanto, vento e Espírito partilhavam a mesma palavra, efetivamente, no grego. Sendo que no primeiro concílio de Niceia houve quase como uma luta fidagal para se tentar explorar ao máximo o que era essa pneumatografia. Mas isso são contas literalmente de outro rosário. Mas o que nos interessa é falar efetivamente de noesis e de empneusis. Porque empneusis fala do vento divino que invade o ser e que o ajuda a transformar as ideias em atos. É essa a definição para empneusis. Uma definição que vai encontrar respaldo em outras definições mais recentes, como aquilo que nós chamaríamos uma epifania, quando falamos dentro do contexto mais religioso. O noesis mais ligado àquilo que nós chamamos um momento eureka, ou algo que um psiquiatra alemão chamado Karl Bühler chamou como Aha-Erlebnis, é um nome muito feio, eu sei, mas que de alguma forma quer representar um insight que surge em determinada altura e que nos ajuda a resolver uma questão até então não ventilada por nós. Portanto, algo que surge praticamente do nada. Nunca nada surge do nada. Mas isso já vamos ver ao longo do trabalho. Sempre que existe inspiração, tem que existir, antes de mais nada, o móvel para alguma coisa. O indivíduo tem que criar uma relação, tem que criar uma conexão. Porque do nada não nasce nada. Tem que existir, efetivamente, algo
que faça essa marca. Ok? Portanto, já falámos um bocadinho de velhas civilizações, ninguém adormeceu, é bom sinal. A verdade é importante que eu diga isto, eu não tenho problemas nenhuns que adormeçam. Só não quero é que ressonem, porque me obrigam a falar mais alto. Tirando isso, estejam à vontade, podem dormir à vontade. Eu também o faria se estivesse no vosso lugar. Falámos um bocadinho também sobre esta definição relativamente a estas expressões. Vamos dar-lhes um bocadinho mais de corpo. E vamos tentar ajudar também na percepção de como é que isto nos influencia no geral. Ok? Ana, manda-lhe aí. Dá-lhe com força. Tenhas medo. Desde homens. Ficamos aqui ou não? Não, avança. Avança, Pronto, já avança. é aí mesmo. Dá mais um só para aparecer umas palavras, porque isso, uma pessoa faz as coisas e depois tem que aparecer. Não. Opa, vamos aí. Um bocadinho só menos. Vamos. Só para dizermos mais uma ou duas coisas Inspiração? relativamente à inspiração. Ficamos Sim, na sim. inspiração? Ok. Falamos da inspiração, essa troca gasosa que se faz ao nível dos pulmões, não é? A inspiração também é algo que nos textos antigos relativamente às artes, especialmente, também de alguma forma relativamente aos filósofos, mas muito ligado às artes, era um termo frequentemente utilizado. Era um termo que, por exemplo, marcou a vida de indivíduos como Mozart ou Beethoven. Mozart, por exemplo, dizia que conseguia sentir a música do universo quando dava longos caminhos no bosque. Afastando-se da multidão, caminhava nos bosques e era o próprio som da natureza que o ajudava à sua produção. Isto leva-nos também para um ditado árabe que diz que o barulho é dos homens e o silêncio é de Deus. Portanto, é no silêncio que a maior parte das vezes nós encontramos os momentos inspirativos mais importantes. Não é à toa que os grandes avatares da civilização sempre buscaram o silêncio, normalmente subindo um monte. Não é? Existiu um monte para Jesus, existiu um monte para Francisco de Assis, existiu um monte para o Siddhartha Gautama, o Buda, existiu um monte para quase todos os grandes nomes que nós hoje falamos com reverência. Portanto, todos eles se afastaram de alguma forma do buliço do mundo para poder buscar na natureza esse mesmo som. E a inspiração também era frequentemente falada por um senhor que, sendo um dos grandes compositores da história, era surdo que nem uma porta, verdade? Beethoven. Beethoven dizia que a inspiração levava a ouvir sinfonias inteiras dentro da sua cabeça que ele depois transformava. Isso ele escreveu para Bettina, uma amiga especial que o nosso amigo Beethoven tinha. E onde ele dizia precisamente isto. As sinfonias surgem na cabeça de uma forma inspirada. Portanto, obviamente havia uma necessidade de explicar de onde as coisas surgiam e, efetivamente, a inspiração parecia ser o móvel perfeito para que as coisas, efetivamente, acontecessem. Agora, só surgiam porque eles queriam, efetivamente, tocar, queriam, efetivamente, criar composições para que, efetivamente, dessem expressão ao seu talento. Também já falaremos um bocadinho do que é essa história do talento. A inspiração, como falámos anteriormente, também diz-nos respeito a nós, espíritas. Está contemplada em variedíssimos livros, inclusive é no Livro dos Espíritos. Se vocês pegarem agora no Livro dos Espíritos e lerem a pergunta 562, eu sei que vocês sabem, mas eu vou-vos dizer. Não é só para se lembrarem. Na pergunta 562 é perguntado aos espíritos se o homem de gênio tira sempre de si mesmo as ideias, as concepções relativamente àquilo que é importante. E os espíritos respondem que por vezes isso surge do seu próprio espírito, mas mais frequentemente os espíritos consideram que eles são dignos e capazes de receber, interpretar e oferecer aos homens as ideias que lhes são passadas. Portanto, é daí que nem sempre esse homem sabe que essa inspiração ou que esse pensamento que lhe surge não é seu. Se fosse importante que ele discernisse, seria tão fácil ele perceber como um homem percebe entre o dia e a noite. Portanto, se não é para ele tão fácil perceber, é porque realmente não é assim tão importante. E nós dizemos tão importante para já, não é? O que é importante, isso sim, é que as coisas surjam, que os homens tenham inspirações. Portanto, a inspiração tem a ver com mediunidade também. E a mediunidade, como todos sabemos, é uma das características do ser humano. Todos nós somos criaturas psi. Todos nós temos, de alguma forma, a mediunidade como uma abertura para podermos contactar com o nosso mundo original, que é o mundo dos espíritos. Nós estamos aqui em viagem. Uma viagem que às vezes é muito agradável, outras vezes não é tanto, umas vezes trabalhamos, outras vezes divertimos, mas é uma viagem.
O nosso mundo original é lá. Nós é que invertemos as coisas e achamos que quando morremos vamos para um mundo que não nos é original. Vamos abandonar o nosso mundo. Não. Neste momento é que nós estamos num mundo que não é efetivamente o nosso mundo original. Mas tudo bem. Mesmo aqui nós mantemos sempre essa ligação. É como se tivéssemos aqui uma espécie de um módem que faz uma ligação com o superior e nos ajuda a manter-nos em contacto com eles. Sabemos que cada vez mais o homem psi começa a ter mediunidades cada vez mais psicológicas, menos demonstrativas, menos físicas e cada vez mais subjetivas. E como tal, cada vez existem mais indivíduos intuitivos e existem cada vez mais indivíduos inspirativos. Ainda que não lhes chamemos dessa forma atualmente. Já voltaremos a essa questão também. Mas não deixa de ser também mediunidade. E a mediunidade, principalmente para os indivíduos que recebem, através da inspiração, as comunicações dos espíritos, estão de alguma forma ligados a um certo frémito corporal. E por isso é que eu vos dizia há bocadinho, se estiveram atentos, eu acho que não estavam a dormir, relativamente aos intuitivos e aos inspirativos, eu disse que os inspirativos ainda tinham uma relação mais subtil, a nível mental, relativamente aos pensamentos. Disse isso ou não disse? Agora vou complementar. Mas a nível físico é muito diferente. O médium intuitivo normalmente recebe as informações de uma forma mais ampla, mais contínua. O médium inspirativo normalmente recebe informações mais vastas em momentos mais específicos. E normalmente aí existe um certo frémito. Ok? Mesmo nós que temos um trabalho tão medíocre e tão desinteressante como aquele que fazemos, que somos oradorzitos, não é? No meu caso, não estou a falar de outras pessoas, estou a falar de mim. Mesmo aí, nós somos associados, somos amparados pelos espíritos. E quando estamos ali à espera que a palestra comece, começa a existir uma certa agitação interior. Não é desagradável, é uma agitação positiva. É uma agitação que nos mobiliza. Começamos a sentir uma vontade de começar a falar. O que no meu caso é fácil, o problema é calar. Portanto, o falar até é relativamente fácil. Portanto, nós começamos a sentir uma agitação psicomotora e começamos a sentir uma série de manifestações adrenérgicas, porque a mediunidade é adrenérgica. O que é que isto quer dizer? Quando o processo mediúnico vai começar, o nosso organismo é chamado para um nível de atenção e para um nível de disponibilidade energética superior. Portanto, nós começamos a emitir, dentro na nossa atividade cerebral e a nível das nossas glândulas, essencialmente através da transmissão de hormonas, um verdadeiro concerto. E quando estamos a preparar-nos para que o processo mediúnico comece, começam as nossas suprarrenais a emitir catecolaminas, portanto a adrenalina, a noradrenalina, etc. E a nível cerebral, nós temos os nossos receptores de dopamina e de serotonina preparados para que efetivamente comece um processo. E então nós agitamos-nos para que o processo comece. Porquê é que nós estamos agitados? Nós estamos agitados por uma simples razão. Para o espiritismo, o campo mediúnico é muito semelhante ao campo da física. Portanto, quando o indivíduo encarnado vai se encontrar com o espírito desencarnado, e é isso que estamos a falar no processo mediúnico, o espírito encarnado, por muito evoluído que seja, que não é o meu caso, precisa de acelerar a nível vibratório para que possa se comunicar com o espírito desencarnado, que por muito inferior que seja, tem um teor vibratório mais elevado porque está despojado do corpo. Portanto, nós somos acelerados e o espírito desacelera. E então estamos em condições de começar um processo mediúnico. Aí sendo, por diferenças de potenciais, existe uma fase em que o indivíduo acelera para que a comunicação ocorra e depois dá-se um platô e depois um abaixamento. Sendo natural que o médium, depois da sua atividade, sinta-se cansado, sente-se exaurido. O médium espírita durante pouco tempo, porque felizmente os amigos espirituais estão atentos às suas necessidades e imediatamente fornecem energia suficiente para complementar. Normalmente, no período noturno, durante a noite, há uma reposição de energia vital, de ectoplasma, para que o indivíduo que se predispôs ao trabalho não perca nada. Em alguns lugares, onde efetivamente a mediunidade é vista de outras formas, não é bem assim. E o médium cansa-se mesmo de uma forma violenta e às vezes durante bastante tempo. Eu lembro, por exemplo, de uma pitonisa da atualidade, uma senhora nepalesa, que muito conhecida, já apareceu em várias reportagens,
que está dias inteiros mediunizada, a responder em forma oracular àqueles que lhe perguntam e depois passa meses deitada sem se conseguir mexer. Portanto, aí há uma não reposição, efetivamente também por uma falta de noção relativamente ao processo mediúnico. E isto é importante saber. Todos nós temos que ter essa noção do nosso limite também neste sentido. Eu estou a abrir a porta para falar de alguém que se esqueceu dos limites, por isso é que eu estou a criar aqui este suspense. Mas efetivamente isto ocorre. E o processo mediúnico nem sempre é perceptível para nós. Ok? O processo mediúnico por vezes ocorre de uma maneira perfeitamente aleatória, porque existem ainda médiuns naturais, médiuns que não conhecem a sua mediunidade e que efetivamente entram em intercâmbio mediúnico sem preparação, sem sequer saber o que está a acontecer. E um dos casos mais fenomenais da história é um senhor chamado Michelangelo, que vocês já devem ter ouvido falar, que entre outras coisas parece que pinta umas coisas engraçadas, não é? Lá na Capela Sistina. E esse Michelangelo teve um trabalho verdadeiramente impressionante e que nos é relatado pelo seu maior biógrafo, chamado Romain Rolland, e que escreve a determinada altura que nenhum homem na história conhecida foi tão maniatado, tão títere dos espíritos quanto Michelangelo. Porque ele chegava a passar semanas inteiras deitado a pintar, sem se alimentar. Às vezes só se alimentando, porque lhe iam levar o alimento para ele comer e o obrigavam a comer. Porque ele estava perfeitamente, a expressão era obcecado com aquilo que estava a fazer. Obviamente que temos aí um caso de um indivíduo que num intercâmbio mediúnico se deixou guiar muito para além dos seus reservas físicas. E como tal, Michelangelo vem a desencarnar muito cedo. Portanto, ele ainda nem 35 anos tinha quando abandonou este mundo. Portanto, ele basicamente acabou a Capela Sistina e logo a seguir seguiu o seu caminho. Provavelmente, dizemos nós, estamos a especular, se calhar a sua programação reencarnatória não era só para aquele momento, era para continuar, mas ele exauriu-se demasiado cedo. Mas essa é uma opinião nossa e, pelos vistos, também é a opinião do seu biógrafo. Mas aí vemos como também as forças mediúnicas nos podem levar para um desgaste, desde que não saibamos, primeiro, saber até onde é que é o nosso limite corporal e, do outro lado, saber também que nós estamos a trabalhar com espíritos que, de alguma forma, também se vinculam a nós, mas se forem espíritos evoluídos, como acontece dentro daquilo que nós chamamos de trabalhos mediúnicos da Casa Espírita, sabem se afastar também no momento e eles próprios nos dizem para descansar. Quando estamos a falar com espíritos que não têm essa disciplina, tudo é possível. E não é para um espírito ser extraordinário do ponto de vista das artes ou até da sapiência filosófica ou científica que obrigatoriamente é um espírito evoluído. Frequentemente até nem são tão evoluídos do ponto de vista moral. Okay? São muito evoluídos em muitos níveis, mas não são assim tão evoluídos a nível moral. Muitos deles. Portanto, aconteceu efetivamente com Michelangelo, como terá acontecido com muitos outros ao longo da história. Okay? Também já falaremos sobre essa questão. Vamos falar agora só um bocadinho da atualidade, da modernidade e também, podes passar, daquilo que atualmente nós falamos acerca da criação. Portanto, a partir da Renascença essencialmente, mas mais um bocadinho mais à frente, já no final do século XIX, Revolução Industrial e depois já dentro do século XX, nós começamos a dar uma importância muito grande aos processos criativos. Sendo que as investigações acerca da criatividade eminentemente começaram na década de 40 do século XX. Portanto, já bastante tarde. Precisamente com o trabalho bastante interessante de alguns estudiosos da mente, alguns sociólogos e alguns outros cientistas sociais que de alguma forma também se interessaram pelo processo. A psicologia experimental nesta fase também estava muito avançada, já tínhamos a história da Gestalt já a avançar, os processos a ser avaliados, Skinner, Watson, etc. E a partir daí começou-se a fazer alguns estudos relativamente à criatividade. E conseguiu-se conceber que existe uma personalidade criativa. A personalidade criativa, que ali vemos consignado ao lado direito, não é? Que é uma coisa que atualmente ainda temos muita tendência para dizer, não é? Que o lado esquerdo é da lógica, é da organização, o lado direito é mais exuberante, mais artístico. Diz, Ana? Não, a senhora que disse tudo. Ah! Eu preciso de luz artificial, ainda não a tenho, portanto preciso de luz artificial. E então, nós muitas vezes ainda falamos de uma forma quase que limitativa nestas duas formas de processamento mental. Não é bem assim,
Ok? Não é bem assim, já sabemos que não é bem assim. Ainda utilizamos às vezes isto de uma forma discursiva, porque é mais fácil falar desta forma. Mas, efetivamente, não existe uma necessária obrigação de um lado, de um hemisfério, funcionar de uma maneira ou de outra. Porque senão os canhotos também tinham algumas dificuldades para fazer algumas inversões. Portanto, não é bem assim, mas vamos utilizá-lo apenas de uma forma didática, ok? Sendo que essa personalidade criativa, como falamos, é detentora de uma série de características. O nosso amigo Carl Bühler falava, e depois também mais à frente o próprio Abraham Maslow também o vem a dizer, de que o processo criativo normalmente faz através de 4 passos. Observação. O que é preciso, efetivamente, perceber na realidade? O que é preciso fazer? O que é necessário ultrapassar? Depois há um período a seguir à observação, que é o período de incubação. Ou seja, as ideias são absorvidas, começa-se a trabalhar com elas. Depois há um outro período que surge a seguir, que é uma espécie de uma definição interior relativamente às escolhas que já se fizeram. E depois há a realização, aquilo que se torna, então, em gesto já possível de observar pelos outros. O processo criativo funciona desta forma. É um processo de conexões. Okay? Durante muitos anos achávamos, quando digo achávamos, estou a falar da malta que tem mania que percebe alguma coisa da psique dos outros, achávamos que o criativo era sempre um indivíduo com um QI muito elevado. Hoje sabemos que não. Não existe correlação nenhuma entre o coeficiente de inteligência lógica ou matemático e a criatividade. Existem indivíduos muito criativos e que têm valores muito baixos a nível de QI. E há indivíduos com QI estratosférico e que não têm criatividade nem que ela lhe morda na perna. Portanto, são coisas efetivamente diferentes. A criatividade é um processo mental que efetivamente nos pode ajudar a lidar com a realidade de uma forma diferente, a ultrapassar dificuldades, a contornar obstáculos, a compreender as coisas de uma outra forma. Envolve uma linguagem simbólica e uma capacidade de ultrapassar esses mesmos símbolos. Portanto, o criativo é um indivíduo que tem uma mente que funciona de 2 formas. Funciona de forma convergente e divergente. Algumas pessoas só funcionam de uma forma convergente, só conseguem pensar da mesma maneira que os outros pensam. Há outras pessoas que têm mentes divergentes, que raramente estão de acordo com alguém. Eu sou mais desse. Às vezes olho para o espelho e digo, tu está calado, não dizes nada de jeito. Portanto, isso também me acontece várias vezes. Já o indivíduo plenamente criativo funciona de uma forma convergente e divergente. Absorve as informações, mas é capaz de as contrariar. Consegue ver a linguagem simbólica e fazer as coisas de uma forma diferente. Contudo, o processo criativo envolve também serenidade, interiorização, capacidade de abstração do que os outros nos dizem e do que os outros querem que façamos, e envolve também uma necessária extrapolação dos nossos pensamentos iniciais. Ou seja, o criativo é sempre flexível. Não fica com o status quo, não fica com as coisas que lhe foram oferecidas ao longo dos anos. Se nós prestarmos bem na personalidade do criativo, nós encontramos também muitas das características, eu diria todas as características que são normais, nós encontramos também no médium. Ok? Portanto, uma e outra coisa não se anulam. A criatividade, a fluidez de pensamentos criativos, não é obstáculo para a inspiração. Pelo contrário, onde mais existe criatividade, mais existe tendência para a inspiração. Simplesmente nós tentamos coisificar, em muitos aspectos, a criatividade. Tanto que já deixámos, às vezes, de falar aquele indivíduo tem criatividade. Aquele indivíduo é criativo. Passou a ser uma profissão. Há criativo de texto, criativo de imagem. Há uma série de designações profissionais que já envolvem a palavra criativo. Ou seja, aquela pessoa tem a obrigação de ter criatividade. O que acaba por ser um paradoxo, não é? Porque a criatividade não surge assim, a todo momento. Mas é um risco que nós corremos quando achamos que tudo parte apenas de nós. Já ouviram falar, com certeza que já ouviram falar de Elizabeth Gilbert, não é? Da escritora que criou um best-seller fabuloso, toda a gente o leu, que é um tal de Comer, Orar e Amar. Quando ela divulgou o primeiro livro, quando o livro efetivamente saiu, aquilo foi um sucesso brutal. E então dizia ela, eu gosto muito de TED Talks, e vi uma TED Talk com ela, muito interessante. E então os colegas dela, os escritores, vinham falar com ela e diziam assim, coitadinha. Ela dizia que sentia-se mal andar, e toda a gente olhava assim, mas por carga d'água que toda a gente me está a tratar desta maneira. Porque todos os outros escritores achavam, e chegaram a perguntar-lhe mais à frente, depois de tu teres tido um sucesso destes, não tens medo que no futuro não te venha a surgir nada de jeito?
Não tenhas medo que isto seja o momento mais alto da tua vida. E ela começou a pensar muito maduramente acerca disto. Precisamente acerca do que é esta história. Do trabalho criativo, de nós contarmos apenas connosco próprios para concluirmos as coisas. E então ela vem dizer uma coisa, que eu entretanto vou passar outra, vou deixar aqui um teaser para vocês não adormecerem já, não estou a ter muito sucesso, mas enfim, e já vamos falar outra vez sobre isso. Dá-lhe aí também. Este senhor que aqui está atrás chama-se Medrado. E é um dos indivíduos mais conhecidos em termos de psicopictografia, ou seja, de pintura mediúnica. Mais famoso e com mais produção do que ele apenas o Gaspareto, o filho da Zíbia Gaspareto, o Luís Gaspareto. Que efetivamente o que ocorre é que cada um destes pintores, através de mentores espirituais, acabam por pintar quadros que têm em tudo, seja na técnica, seja em termos de motivos, grande ligação a autores do passado. A tal ponto que, para não serem consideradas falsificações, eles assinam por trás, na tela, para que toda a gente saiba que eles não estão a tentar criar uma falsificação, mas sim a pintar um quadro através da influência espiritual do verdadeiro autor. Portanto, é possível pintar um Renoir em 5 minutos. É possível pintar um Toulouse-Lautrec em 4. Eu tenho um Turner em casa, que é o meu pintor favorito, foi pintado em 8 minutos. A maior parte destas pinturas ocorrem entre 4 e 14 minutos. E são pintados, a maior parte das vezes, como estão a ver, sem pincel, com técnica apenas de dedos, com uma mistura brutal de tintas que dificilmente nós imaginaríamos que viriam a ter uma definição ou uma mistura de cores suficientes para criar a ideia de profundidade, que é uma marca essencial para qualquer artista. Portanto, o que eles fazem é verdadeiramente entusiasmante para quem já viu ao vivo, e eu já vi, a Ana já viu, muitas pessoas, se calhar, aqui na sala já viram ao vivo, e onde eles pedem constantemente para que haja som, haja música, música alta, porque sentem a necessidade do impacto nervoso da música para que a criatividade possa surgir. E normalmente são músicas com muita agitação, com muita força. Portanto, aqui temos um Matisse pintado em 9 minutos e 57 segundos. Portanto, estamos aqui a falar de uma mediunidade que claramente está vinculada a um processo inspirativo. Ainda que possa ser mais ou menos mecânica, mas existe sempre um processo inspirativo na sua base. Portanto, esta é uma das coisas que mais tem confundido as pessoas que não acreditam nestas coisas. Portanto, tentar atribuir apenas a este senhor que na vida dele nada tem a ver com a arte, só começou a notar esta sua capacidade precisamente através do processo mediúnico, ele começou a fazê-lo e aqueles que o conheciam basicamente ficaram de boca aberta. Eu penso que aqui não tenho o do Luís Gaspareto, também não iríamos perder agora mais tempo com isto. O Luís Gaspareto então faz coisas absolutamente espetaculares. Ele é psicólogo, o Luís Gaspareto. E na sua mediunidade, ele é capaz de pintar 2 quadros ao mesmo tempo, é capaz de começar a pintar um quadro com as luzes apagadas, com a mão direita de um lado da tela, a mão esquerda do outro lado da tela, e encontrarem-se no meio com correção absoluta. Ele chegou a pintar quadros de Toulouse-Lautrec com os pés. Okay? Tudo isto sobre o visionamento de pessoas que estavam lá precisamente com o intuito de provar que ele era uma fraude. E que ficaram, como devem calcular, um bocadinho mais estrábicos do que para lá entraram. Porque, efetivamente, o processo é extraordinário. Portanto, isto tem tudo a ver com aquilo que falávamos. Nós nunca estamos sozinhos no processo criativo. Existe sempre um auxílio. Seja através da criação de um quadro, na autoria de um texto, na locução de uma palestra, seja o que for. Aqui temos um Gauguin. Olhem a noção de profundidade em 8 minutos e 7 segundos. Estávamos a falar da Elizabeth Gilbert, verdade? Pronto. E ela, a determinada altura, diz uma coisa também muito interessante. Fala-nos sobre uma poetisa norte-americana, desencarnou há 2 anos atrás, uma mulher do campo, uma mulher que passou a vida toda dela com a mão na enxada, literalmente, não achando que uma mão inchada é melhor do que uma enxada na mão. Ela trabalhava o campo. Portanto, essa Ruth Stone tem um processo criativo muito interessante. Já vamos falar de outros do passado. Ruth Stone estava a cavar o campo e de repente ela dizia que vinha aí uma tempestade. E o que é que era a tempestade? Era um poema que se aproximava. Portanto, ela largava aquilo que estava a fazer no campo, ia a correr para casa, sentava-se, pegava num lápis e escrevia aquilo que lhe era passado. É
uma poetisa bastante reconhecida nos Estados Unidos. Há muitos livros dela e são, efetivamente, muito bem cotados. Agora, o que é interessante é o que ela diz a seguir. Eu nem sempre chegava a tempo. Às vezes a tempestade vinha e chegava e eu corria para casa e pegava no lápis e às vezes já tinha passado e já não escrevia nada. Outras vezes conseguia apanhar a inspiração pela cauda e escrevia o texto de trás para a frente. Se isto não é um processo criativo, mediado por influência espiritual, eu não sei o que seja. Ok? Portanto, isto é absolutamente extraordinário. Ela não é espírita, nem sequer nunca foi espiritualista, mas este era um processo criativo que ela falava. Já ouviram falar de Madeleine Beach Stowe? Talvez não se lembrem do nome dela, mas vão se lembrar com certeza do livro que ela escreveu, porque foi um dos livros mais importantes para a humanidade. O livro que ela escreveu chamava-se Cabana do Pai Tomás. E foi um dos livros mais importantes para levar ao fim do esclavagismo e para que os ideais abolicionistas tomassem forma e caíssem na consciência do público em geral. Madeleine Beach Stowe foi entrevistada em 1920 pela revista Light. E quando se lhe perguntava relativamente se ela tinha a noção relativamente ao sucesso do seu próprio livro, ela dizia: eu não só não tinha noção relativamente ao sucesso do livro, como eu não tinha noção daquilo que ia acontecer no livro. Quando às vezes me era dito, durante o processo criativo, de que determinada personagem iria morrer, eu chorava, porque eu não queria que ela morresse. No entanto, era-me dito que ela tinha que morrer. E eu assim o fiz. Portanto, tudo aquilo que eu escrevi, não fui eu que escrevi. Foi alguém que escreveu e eu apenas concluí. Henry Heine, quando escreveu William Radcliffe, dizia que ouvia as asas dos anjos bater em cima da sua cabeça. E como tal, que a criação da sua obra também não era da sua autoria. Temos imensos casos deste género, imensas histórias como estas, onde os próprios autores reconhecem de que o mundo espiritual está a funcionar através deles. Entre nós, obviamente, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa disse que numa determinada noite foi apresentado a Alberto Queiro e que escreveu O Guardador de Rebanhos. De uma prosa limpa, absoluta. Ele escrevia em pé, normalmente, em frente a algo semelhante ao que nós temos aqui no púlpito. Ele escreveu O Guardador de Rebanhos numa noite. Mas, posteriormente, sentiu a necessidade interior de ser Fernando Pessoa. E então, que escreveu A Chuva Oblíqua como uma forma de ser Fernando Pessoa e não Fernando Pessoa Alberto Queiro. Ele escreveu isto para o seu amigo para o seu amigo Casais Ribeiro, em carta, dizendo que cada um daqueles que se manifestaram através dele sabia a sua história pessoal. Lhes foi dito de que uns deles morreriam antes dele, outros morreriam depois. Uns escreviam bem, outros escreviam muito mal. Ele teve que ensinar o Ricardo Reis a escrever. Contudo, Alberto Queiro escrevia muito melhor do que ele. Não se trata apenas de heterónimos. Não se trata de uma subdivisão da psique humana. Trata-se de uma consciência de entidades reais que se manifestavam através dele. E isto coloca as coisas numa perspectiva muito diferente. Só possível para aqueles que efetivamente acreditam que não só os espíritos existem, porque são aqueles que, como nós, atravessam o grande véu e passam a manifestar a sua ação sem a necessidade do corpo físico, mas que continuam a amar-nos, continuam a manifestar-se junto de nós, continuam a conversar connosco, continuam a ser mola real também para a nossa evolução. E como tal, isto é extraordinariamente consolador. E agora talvez já percebam um bocadinho melhor porque é que eu vos trouxe este tema. Porque dificilmente nós encontramos outra área onde isto seja tão evidente. Onde a prova da manifestação espiritual e a sua forte manifestação junto dos homens seja tão forte. Podes passar. É verdade. Viram quem é que estava na foto anterior, na imagem anterior? Dá aí um backspace. Só para aqui. Uhum. Sabe quem é este senhor? Eu não tenho que saber que não vos diz nada. Este senhor foi o senhor que, de alguma forma, compilou todos os evangelhos e os transformou naquilo que nós hoje chamamos o Novo Testamento. São Jerónimo de Praga. Okay? Que, teoricamente, também fez a escolha relativamente aos evangelhos que deveriam fazer parte da Vulgata Latina através da invocação dos Espíritos. Okay? Havia 12 evangelhos, foram colocados em cima de uma mesa. São Jerónimo de Praga e alguns dos bispos de Roma pediram à espiritualidade que colocasse em cima da mesa, ou que deixasse em cima da mesa apenas aqueles que fariam parte da Vulgata Latina. E ficaram lá os 4 que nós conhecemos.
Okay? Isto não é história. São os próprios historiadores da Igreja que acabam por nos confessar que efetivamente esta evocação aconteceu. Os outros foram considerados apócrifos e estes fizeram efetivamente parte da Vulgata Latina. Como vemos, há uma entidade a falar-lhe ao ouvido, não é? É essa a noção deste quadro. Podes passar à frente, se fizeres favor. Notas. Porquê é que eu falo aqui de notas? Falo de notas porque há aqui mais uma história muito interessante. E esta diz respeito a um cantor, já do nosso tempo, naturalmente, muito próximo de nós, chamado Tom Waits. Tom Waits, que é quase o garoto propaganda do artista torturado, cheio de garrafas de whisky à volta, que tem ali um processo criativo extremamente negro, complicadíssimo, assim ao estilo do Jimi Hendrix, tem uma história para contar engraçadíssima. E se não fosse ele a contá-la, dificilmente nós lhe daríamos qualquer crédito. Mas diz ele que estava na Alemanha, estava a conduzir numa autobahn, e que de repente sentiu uma melodia na sua cabeça. Ele começou a ficar obcecado com aquela melodia. Mas estava a conduzir. E então, como aquilo não lhe saía da cabeça, ele virou-se e gritou contra a melodia e disse assim: ouve lá, tu não percebes que eu estou a conduzir? Não tens educação? Epá, surge numa altura que eu te possa aproveitar. Ou então vai ter com o Leonard Cohen ou outro qualquer. Agora não me chateis. Ele parou o carro, foi para o hotel e passou a noite toda na varanda à espera que a melodia voltasse. A melodia não voltou. Cerca de uns meses depois, 2 ou 3 meses depois, ele ouviu a mesma melodia tocada por outro músico. E então, ele passou a ver o processo da criação de uma forma diferente. Bastante diferente. Porque é isto que acontece. Quando nós não estamos dispostos a ser os instrumentos daquilo que tem que nascer, ele vai procurar e encontrar outro. E se esse outro tiver capacidade para o tornar real, será isso que vai acontecer. Ok? Isso é muito importante. Ora, o que está aqui a acontecer é precisamente o dia em que os direitos fundamentais da nação norte-americana foram, de alguma forma, compilados e consagrados. Portanto, falamos da Constituição norte-americana. Que quase toda a gente, quando nós falamos nisso, atribui apenas a um nome, verdade? Thomas Jefferson. Mas, na realidade, foi compilado e escrito por, e também, de alguma forma, imaginado por 3 indivíduos. Thomas Jefferson, é verdade, Adams e Benjamin Franklin. Portanto, foram os 3 que efetivamente estiveram na base da Constituição norte-americana. E quanto a estes 2 indivíduos que eu falei a seguir estes 2 indivíduos que eu falei em primeiro lugar, John Adams e Thomas Jefferson, houve uma coisa muito interessante que aconteceu durante toda a sua vida. Adams foi o segundo presidente dos Estados Unidos e o primeiro vice-presidente dos Estados Unidos. Thomas Jefferson foi o segundo vice-presidente dos Estados Unidos e o terceiro presidente dos Estados Unidos. Toda a vida deles eles estiveram juntos. Muito embora as suas opiniões fossem divergentes em quase tudo. Um apoiava a forma governativa inglesa, o outro era claramente francófilo. Um era federativo, o outro era centralista. Mas sempre amigos. E sempre um a puxar pelo outro durante toda a sua vida. O interessante, no meio desta história toda, é que os dois desencarnaram no mesmo dia, no dia em que a República Norte-Americana completou 50 anos, com um intervalo de 15 minutos. Ok? Portanto, é como se de alguma forma a espiritualidade, o universo, a providência divina nos quisesse mostrar de que às vezes é com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que nós trabalhamos, que nós encontramos a melhor inspiração para o nosso trabalho. E quando o trabalho ficou completo, ambos voltaram ao mundo espiritual exatamente na mesma altura. A inspiração não surge apenas daqueles que estão do outro lado da vida. Todos nós somos espíritos, todos nós somos passíveis de influenciar e ser influenciados pelos outros. A inspiração surge-nos da natureza. A inspiração surge-nos dos nossos amigos, dos nossos pais, dos grandes gestos praticados por pessoas que nós nem conhecemos. Nós podemos ir buscar a inspiração que é, de alguma forma, assessorada pela espiritualidade em tudo aquilo que nós vemos na nossa vida. E, como tal, isso acaba por ser ainda mais dinamizador relativamente à nossa vontade de nos mobilizarmos. Seja o que for que fizermos, nós vamos sempre ser assessorados. Sempre. É bom é que escolhamos aquilo que é melhor. Porque aquilo que é menos bom pode trazer para junto de nós indivíduos que nos vão assessorar sim, mas provavelmente não para aquilo que é o melhor, aquilo que é mais interessante. E eu gostava só de ver se o próximo vídeo abre. Porque seria interessante completar com ele. Vamos ver. Ai.
se abre. Eu gostava que sim. Abre. É uma TED Talk. E a TED Talk diz respeito a um senhor chamado Kawabamba. Eu sei que vocês estão a pensar que eu estou a gritar o grito de fúria das tartarugas ninja, mas não é. O senhor chama-se mesmo Kawabamba. E é este cavalheiro que vem do Malawi. E ele foi chamado a uma TED Talk anterior, na Nigéria, mas, segundo ele disse, estava tão nervoso que perdeu o inglês dele. Portanto, não foi capaz de falar. E então voltou a ser convidado, desta vez para estar em Aruna, para poder falar sobre algo que ele tinha feito e que, na minha opinião, é uma expressão grande desta mesma inspiração. Ele vivia no Malawi, junto dos seus pais e dos seus 6 irmãos, e os seus pais tinham, efetivamente, uma produção agrícola de sobrevivência, onde todos eles, de uma forma ou de outra, mais ou menos sustentavam. Só que a partir de 2001, o Malawi passou por uma grave crise, uma crise terrível que o transformou num dos países mais pobres do nosso globo. E então, tudo aquilo que os pais tinham plantado acabou por se perder, porque não sequer havia água, não havia forma nenhuma de dar continuidade àquilo que eles tinham. A única coisa que eles comiam eram umas pequenas papas. Esta é a família dele, como estamos a ver. Ele é o filho mais novo. Ele adorava a escola, estava na escola. Este é o pai. Quando a crise surgiu, ele teve que abandonar a escola porque no Malawi não há ensino gratuito. Todo o ensino é pago. E como tal, ele teve que abandonar. Isto é ele dentro da plantação do pai. Quando ele viu o grau de miséria que ocorreu, ele pensou, eu não vou permitir que isto ocorra. Eu vou ter que arranjar uma solução. Aqui temos as grandes parangonas relativamente à crise que, efetivamente, a partir de 2001, essencialmente em 2002, levaram a que toda aquela zona em África ficasse profundamente devastada, tanto em termos climáticos como sociais. E então, ele que adorava ler, teve que sair da escola. No entanto, havia uma biblioteca itinerante onde ele podia ler os livros. Alguns deles, porque, efetivamente, ele não percebia toda a linguagem que ali está. Mas, essencialmente, via muitos bonecos, segundo as suas próprias palavras. E um dos livros que mais atraía era um livro de engenharia, que lá estava. De engenharia eólica. E isso interessou-o profundamente. Porque, se efetivamente fosse possível transformar o vento em energia, isso poderia resolver o problema dos seus pais e, quem sabe, até daqueles outros que moravam em torno dos seus pais. E é exatamente isso que ele vai fazer. Todos os dias ele ia, pegava no livro e o lia. E começou a conjecturar na sua cabeça de que poderia fazer, efetivamente, algo muito interessante. E então, este é o livro que foi a marca de tudo isto. Então, ele vai começar a ir aos ferros velhos. E nos ferros velhos encontra materiais muito interessantes, quadros de bicicleta, bocados de carbono, que efetivamente o vão ajudar a construir um moinho de vento embrionário. Na primeira ocasião, ele construiu um pequenino que conseguiu acender uma luz. Depois, um maior, que já conseguia acender um quadro inteiro com 4 luzes. Depois com 6. E quando deu por isso, já era capaz de fazer tanta energia elétrica que os vizinhos que achavam que ele era maluco, os pais também achavam, mas não diziam tantas vezes, os vizinhos diziam frequentemente, queriam carregar até os seus eletrodomésticos na casa dele. Ele a nenhum afastou. Achou que tudo aquilo iria ser muito interessante e, de alguma forma, os vizinhos iam lá todos a casa para fazer essas ligações dos seus eletrodomésticos. Isto foi mais ou menos o que ele encontrou. Amortecedores antigos, uma ventoinha de um trator, um bocado de PVC, enfim. E com isto tudo ele vai construir esta maravilha, não é? Que, de uma forma absolutamente artesanal, vai conseguir gerar eletricidade e vai conseguir movimentar água. E vai começar a regar os campos dos seus pais. E de seguida os campos dos amigos à volta. E vai construindo cada vez de uma forma maior e mais potente. Constrói 1, constrói 2, constrói 3. Entretanto, começa a haver naturalmente um interesse muito grande da comunicação social sobre ele. E vão investigar o que é que ele andava a fazer. Convidam-no, efetivamente, a primeira vez para ir a Lagos, falar sobre esta questão. Ele foi lá, foi a primeira vez que ele andou de avião, foi a primeira vez que esteve num hotel e foi a primeira vez que teve contacto com a internet. Palavras interessantes as dele, tinha-me dado um jeito enorme, não é? Não era preciso estar ali, podia ter utilizado o grande oráculo Google para lhe dizer mais ou menos tudo aquilo que ele precisava de encontrar. E então, não tendo conseguido expressar-se neste mesmo dia pela emoção, ele foi convidado uma vez mais para falar aqui na TED Talk. E então, o que ele nos diz é o seguinte. Ele que escreveu um livro, o rapaz que conseguiu criar laços de amor e de solidariedade através do vento,
é atualmente aluno da Universidade Norte-Americana do Minnesota, onde ganha uma bolsa. Devem calcular no que é que ele está a estudar, não é? Ele está a estudar Engenharia e é atualmente um elemento considerado extraordinariamente inspirativo para as populações que muito pouco têm. Ele aqui diz para nunca desistirmos dos nossos sonhos, para estarmos sempre atentos a todas as oportunidades em que podemos dar largas àquilo que nos é passado, em termos de ideal, em termos de pensamento, em termos das nossas melhores valências. Ele sente que hoje em dia pode ajudar os outros através precisamente do exemplo dele. Não tinha absolutamente nada, mas deixou-se envolver por algo que lhe deu uma motivação e uma força brutal. Essa força levou a fazer a conclusão relativamente a esta questão, melhorou a vida de quem estão à sua volta e atualmente ele já construiu 8 moinhos de vento na capital do Malawi, Lilongwe, e tem estado a construir também uma forma artesanal de painéis solares para também aumentar a possibilidade energética das regiões onde habita e também já em outros países. Portanto, o exemplo dele é absolutamente fascinante relativamente também a esta questão da inspiração. Porque nós podemos ser inspirados e sermos ao mesmo tempo inspiradores. E cada vez que damos largas às possibilidades que nos foram dadas pela misericórdia divina, cada vez que nos permitimos ser inspirados pelos melhores do outro lado, aqueles que mais acreditam em nós, aqueles que nos dão mais força para nós concluirmos a nossa programação reencarnatória da melhor forma possível, nós tornamos elementos de inspiração à nossa volta. Nós podemos inspirar os outros à nossa volta através do nosso exemplo? Sim. Como eu vos disse inicialmente, a única coisa que nunca pode gerar inspiração é o nada, é o desinteresse, é a inação, é o comodismo. Aí não há inspiração que nos valha. Mas se tivermos vontade, se tivermos abertura, se tivermos ginástica interior para nos tornarmos moldáveis àquilo que ouvimos e àquilo que sabemos, não nos cristalizarmos no nosso conhecimento nem na nossa arrogância, nós podemos sim ser elementos inspiradores e catapultarmos primeiro os nossos grupos sociais e depois a humanidade a uma escala maior. Portanto, inspiração ou criatividade? Não. Inspiração e criatividade. Porque uma e outra coisa estão ligados. Ok?